Fala, meus queridos do nono ano, como é que vocês estão, meus queridos? Vamos para mais uma aulinha? Vamos? Olha lá, ó. Aula 9. Simbora. Muito bem, no livro está desta maneira: quem conta a história? E tem um trecho aqui de uma história em quadrinhos que a gente vai analisar depois com muita calma. Vamos ler primeiro o enunciado. Algumas histórias são tão importantes que vêm sendo contadas e recontadas de diversas maneiras. Professor, eu tenho uma história para contar bem legal, que meu avô me contou e aconteceu assim. A minha mãe... Tá. Dá para você contar depois da aula, tá? Que aí a gente bate aquele papo. Deixa eu terminar a aula, tá bom? Tá? Então tá. Bom, na verdade, nada substitui a leitura das obras literárias. Quer dizer, uma história ela pode ser contada e recontada de diversas maneiras, com diversas linguagens artísticas. Pode ser um filme, pode ser um teatro, pode ser uma música, né? Pode ser até verbalmente, né? Passando de geração em geração. Porém, nada substitui a leitura de um livro, onde ali exatamente está a poética do autor, né? E ali você faz a sua interpretação literal, não é? Da obra. É isso que é bacana, né? Você se insere realmente no mundo, tá? Real do autor. Então, o livro é maravilhoso por conta disso. E essas obras literárias, elas são abordadas principalmente nos vestibulares. Mas os filmes que se baseiam nesses livros podem, com certeza, ampliar a compreensão a seu respeito. Muitos fornecem uma visão crítica das obras e até ajudam a memorizar os personagens, o espaço e o enredo. Quer dizer, memorizar o enredo, quer dizer, memorizar a história, o contexto da história, tudo que se passa durante aquela aventura. Porém, é importante, você pode, assim, assistir um filme ao invés de ler um livro, tá? Porém, um livro ele é muito mais rico em detalhes, tá? Então, para estudar, de repente, para um vestibular, onde existe a indicação de um determinado livro, é importante sim você ler o livro. Mas e se eu ver o filme? Ok, tá? É legal, para complementar a leitura. Por quê? Porque no filme pode ser que tenha ali uma visão crítica da literatura, da obra. E existe ali, com certeza, uma reflexão do próprio cineasta, enfim, uma interpretação mais filosófica ou psicológica de uma situação bastante particular. Claro, é importante ver o filme, é gostoso, é bacana, a gente come pipoca e tal, mas é para ajudar, de repente, a guardar o nome de um determinado personagem, entender aquele contexto dentro de uma determinada visão. Mas, com certeza, ler o livro é primordial. Lembre-se, porém, de que um filme não tem o compromisso de seguir fielmente a história na qual se inspirou. Bom, o filme ele pode ter a história, né, o enredo do filme baseado na obra original literária. E de repente ali pode ter coisas, acontecimentos no filme que literalmente não tem no livro, simplesmente não existe no livro. Foi de uma forma criada, inventada, para enriquecer a história do livro, tá? Isso pode acontecer. Portanto, é outra criação artística que amplia e enriquece a original.
Bom, agora vamos ver algumas obras literárias, ok? Obras que foram primeiramente escritas em livro. Esses best-sellers ficaram, evidentemente, muito famosos e mereceram a interpretação em filme. E foram realmente feitos filmes com estes enredos. Interessante a gente dizer que estas obras literárias, elas são muito pedidas em vestibular. Então, prestem atenção. Macunaíma, sim, o livro Macunaíma tornou-se um filme brasileiro muito conhecido. Então, Macunaíma é baseado na obra homônima, quer dizer, do mesmo nome, né, de Mário de Andrade. Então, Mário de Andrade fez o livro chamado Macunaíma e o filme também tem o nome de Macunaíma. Bom, esse filme teve a direção de Joaquim Pedro de Andrade. Esse filme ele é colorido, tem 108 minutos, né, de extensão, e os principais atores são Paulo José, Grande Otelo, Dina Sfati, Milton Gonçalves e Jardel Filho. Vamos à sinopse, quer dizer, um pequeno resumo da história. Então, o herói sem caráter, que no caso era o Macunaíma, que nasceu na selva, né, o Macunaíma, que está sendo representado aqui pelo Grande Otelo, né, nasceu na selva e chegou à cidade para viver várias aventuras. Ele ganhou, nessa adaptação, cores tropicalistas, quer dizer, cores da nossa região do Brasil, né? Uma região tropical. O diretor Joaquim Pedro de Andrade, né, que dirigiu o filme, fez uma leitura particular da obra de Mário de Andrade, sem prender a fidelidade absoluta ao livro. Sem prender a fidelidade absoluta ao livro, quer dizer, ele não seguiu exatamente a história do livro, tá? Então ele fez uma adaptação. Então, tem muita coisa no filme que não tem no livro. Simplesmente a história de Mário de Andrade Macunaíma foi a inspiração para a criação do filme. Claro que tem muita coisa em comum. Vamos dizer que 80% tem a ver com o livro, mas muita coisa foi criada e a história foi, evidentemente, encenada de outra maneira. E aqui está a capa do filme. Tá? Vale a pena vocês assistirem. Muito bem, outra obra literária que foi adaptada ao cinema é A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Então, baseado no romance homônimo de Clarice Lispector é a autora do livro, tá? De nome A Hora da Estrela, que é o mesmo nome do filme. Teve a direção de Suzana Amaral, é um filme colorido, tem 96 minutos, e o elenco, que são os atores, né, principais, são Marcélia Cartaxo, José Dumont e Fernanda Montenegro. Vamos à sinopse, né, quer dizer, um resumo da história. Conta a história de Macabeia. Macabeia é uma migrante nordestina, né, que veio lá do Nordeste para o Sul e trabalha como datilógrafa. Hoje, acho que não existe mais, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas eu fiz datilografia para você aprender a digitar no teclado. Hoje vocês digitam aí no teclado do notebook, né, ou então ali no celular. E a gente tinha aquelas máquinas antigas que era difícil, era até dura as teclas assim, tinha um mecanismo que batia, né, como se fosse um carimbo as letras e ali já imprimia o que você queria no papel. Tá? Então, o especialista em datilografar era considerado um datilógrafo. Bom, e ela perde o namorado para uma colega de trabalho. Aí ela recorre a uma cartomante. Bom, cartomante é uma espécie de vidente, né, que trabalha com forças sobrenaturais, onde ela tem o poder
de prever o futuro. Então ela vai até a cartomante para pedir conselhos amorosos e receber dela a previsão de que encontrará um homem bonito e rico. Você pode ir até uma cartomante para que ela possa prever que coisas boas vão acontecer, mas nem sempre isso acontece. O filme recebeu mais de 20 prêmios no Brasil e no exterior. Outro best-seller, Memórias Póstumas. Sim, Memórias Póstumas é o nome do filme, porém é baseado no livro, que é um romance, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Que é de um escritor brasileiro chamado Machado de Assis. Esse filme tem a direção de André Kutzel, e ele foi feito em 2001. Ele é colorido, tem 101 minutos, e o elenco, os atores principais são Reginaldo Faria, que é esse aqui, que é o ator principal, Sônia Braga, Walmor Chagas, Stepan Nercessian e Petrônio Gontijo. Vamos à sinopse, Então, o filme ele mostra a vida de Brás Cubas, tá? Contada por ele mesmo, pelo próprio Brás Cubas, depois de sua morte. Sim, é como se o próprio fantasma do defunto tivesse contando a história dele. Tá? Então, o livro é como se o fantasma estivesse relatando uma história. Bom, entre as adaptações para o cinema, que o texto, no caso original do livro, sofreu nessa produção, há um fator temporal. Quer dizer, há uma mudança temporal, Há uma adaptação para o cinema diferenciada. Nesse caso, no filme, é como se o protagonista, que é o Brás Cubas, tivesse saído da tumba, do local onde ele foi enterrado, para contar sua história no ano 2000. A gente pode ver aqui, que tem a tumba dele aqui, o sarcófago, e aqui é a capa do filme. Mais um grande best-seller, olha só, é importante vocês estudarem, lerem esses livros e assistirem os filmes, tá? Então aqui, ó, Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, é o nome do filme, tá ok? Baseado no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse é o nome do livro de Lima Barreto, também um autor brasileiro. Tem a direção de Paulo Thiago, foi feito em 1998, colorido também o filme, 123 minutos. O elenco é Paulo José, que é esse ator aqui, tá? Paulo José, que é o Policarpo Quaresma. Júlia Gan, essa aqui, outra atriz. Lia São Paulo, Antônio Calone, Bete Coelho. Bom, a sinopse, é o major Policarpo Quaresma é um visionário. Visionário é uma pessoa que sonha, que pensa sempre em progredir, uma pessoa que sempre pensa no futuro, é um visionário. Que ama o Brasil e quer seu progresso. Suas propostas, porém, são tidas como fora da realidade. E ele é criticado ao propor o Tupi-Guarani como língua oficial do país. Porque os índios, quando os portugueses, os europeus vieram colonizar essas terras aqui, os índios já existiam aqui no Brasil, já estavam aqui, já tinham uma língua, uma cultura, uma vida aqui no Brasil, não é? Então, os verdadeiros brasileiros são os índios, Os tupi-guaranis são, com certeza, uma tribo das mais antigas, que estavam aqui antes mesmo da colonização e tinham uma língua bastante difundida entre eles. Porém,
nesse caso aí, do caso do Policarpo Quaresma, o major, ele, como visionário, como uma pessoa extremamente patriota, não é? Ligado às raízes, ele queria que a língua brasileira fosse oficialmente a língua tupi-guarani, e não, no caso, a língua portuguesa, que foi trazida pelos portugueses quando eles colonizaram o Brasil. Policarpo Quaresma, então, recebe, para que isso ocorra, a ajuda de sua afilhada Olga e do compositor de modinhas, Ricardo Coração dos Outros. Ricardo Coração dos Outros. Exatamente. Coração dos Outros é o sobrenome do Ricardo, que era, no caso, um compositor, um cantador de músicas regionais, de modinhas, que eram pequenos cancioneiros populares. Então aqui está a capa do filme Policarpo Quaresma. Outro filme, né, bastante conhecido, é O Alto da Compadecida. Esse filme foi baseado na peça Alto da Compadecida, de Adriano Suassuna. Então, quer dizer, nesse caso, o filme não é baseado em um livro, mas sim numa peça de teatro, que nesse caso foi criado por um dramaturgo, né? O criador de uma peça de teatro é um dramaturgo. Então, o dramaturgo, no caso, é Adriano Suassuna, que criou a peça O Alto da Compadecida. A direção é de Guel Arraes. Guel Arraes, esse filme foi produzido no ano 2000. Ele é colorido, tem 104 minutos. O elenco, nesse caso, é Matheus Natchergaile, Celton Mello, Fernanda Montenegro, aqui ó, em primeiro plano, a Fernanda Montenegro, Rogério Cardoso, Denise Fraga, Diogo Vilela e Marco Nanini. Vamos à sinopse do filme, né? Então, a sinopse da história é a seguinte: as aventuras de João Grilo, né, que era um nordestino esperto, que vive de enganar os ricos e poderosos, tá? Que a história gira em torno desse João Grilo e do seu parceiro Chicó, que no caso aqui, né, aqui está a capa do filme, está aqui o João Grilo e o Chicó, os dois aí. E essa versão para o cinema de minissérie produzida para a televisão, o filme foi vencedor do Grande Prêmio Cinema Brasil nas categorias diretor, ator, roteiro e lançamento. Então, a priori, foi uma minissérie para um programa de televisão. Posteriormente, que virou, com certeza, um filme. Bom, esse é mais um clássico da literatura, não é? Vidas Secas é o nome do filme. O filme é baseado na obra homônima, quer dizer, do mesmo nome, de Graciliano Ramos. Quer dizer, Graciliano Ramos criou o livro chamado Vidas Secas e depois o filme foi baseado no livro. A direção é de Nelson Pereira dos Santos, o filme foi feito em 1963, preto e branco. Sim, preto e branco. Na época não tinha ainda a possibilidade de fazer um filme colorido. Tem 103 minutos. O elenco, quer dizer, os atores principais são Átila Lório, Maria Ribeiro, Orlando Macedo e Jofre Soares. Vamos à sinopse, quer dizer, o enredo, vamos a um resumo do filme. Uma das principais produções do cinema novo brasileiro. Conta a história de uma família de retirantes. Bom, os retirantes são considerados as pessoas que vieram nessa época, década de 60, para o sul e sudeste do país, em busca de uma vida melhor, em busca de emprego e correndo, vamos dizer assim, fugindo da seca do Nordeste que assolava, na época, a região e até hoje é um grande desconforto para o povo nordestino. Então, esses retirantes, né, que atravessam o sertão
para fugir da seca, né, na companhia, nesse caso, né, esses personagens, da cadela, a famosa, né, cadela Baleia, uma cachorrinha chamada Baleia. Bom, esse filme ele foi premiado em festivais internacionais, foi indicado também pelo British Film Institute como uma das 360 obras que não podem faltar em uma cinemateca. Quer dizer, de 360 filmes feitos no planeta Terra, esse tem que estar entre os filmes que você precisa assistir. Então esse é o André Toral, né, o autor do Chamigo Brasileiro. Então o nome dele é André Amaral de Toral, nome completo. Ele nasceu em São Paulo em 1958, é um historiador, antropólogo, quadrinista e ilustrador brasileiro. Mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História pela USP. Atualmente é professor de Estética e Análise da Imagem na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Além disso, tem publicado pesquisas nas áreas de História da Arte e Antropologia. Ocupou cargos de confiança na FUNAI e prestou consultoria para o Ministério Público do Brasil sobre questões indígenas. Então, André Toral é um paulistano, né? Quem nasce em São Paulo, na cidade de São Paulo, é paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, ele é um paulistano, historiador, né? Pesquisador, né? Da história mundial, também antropólogo, né? Que estuda as questões da vida do homem, né? Antropo, homem, logia, estudo, né? Então, estudo do homem, né? Um quadrinista e também um ilustrador, quadrinista que faz histórias em quadrinhos, ilustrador também de livros. Mestre em Antropologia Social, quer dizer, o estudo do homem dentro da sociedade, e também fez doutorado em História na USP, que é uma das maiores universidades do Brasil. Ele ocupou o cargo de confiança na FUNAI, né, que é uma fundação que cuida dos indígenas do Brasil. Cargo de confiança é de indicação, né, provavelmente do governo federal. E também fez consultoria ao Ministério Público, né, que é um órgão também do governo que cuida das questões judiciais, no caso dos indígenas, né, nas questões indígenas. Então, no caso aqui de antropologia, né, a ciência que estuda o homem, a sua origem, né, a origem do homem, a evolução do homem, né, na história, desde os macacos até hoje, o desenvolvimento físico do homem, né, material, que é de bens materiais que ele construiu, a cultura, lógico, né, as festas, músicas, danças, né, e toda a questão da culinária, a fisiologia é a questão do corpo humano, né, todo o funcionamento do corpo do homem, psicologia, do funcionamento da mente, as características raciais, né, as diversas raças, também os costumes sociais, o que eles costumam fazer no seu dia a dia, que de repente é passado de geração em geração, as suas crenças, no caso a fé, a religião. Esse aqui é a capa do livro dele, né, um livro da história em quadrinhos, que eu posso dizer que é um livro, né, Adeus Chamigo Brasileiro. Então veja bem, nesse romance porque tem uma história de amor, de 128 páginas, por isso que eu digo que é um livro de história em quadrinhos, sobre a Guerra do Paraguai, que a gente vai ver depois em detalhes. André Toral relata a história de 4 personagens que participaram do conflito armado, né, da Guerra do Paraguai, que são 2 vaqueiros do interior da Bahia, um jornalista carioca do Rio de Janeiro, e um paraguaio que estudava em Londres, né, capital da Inglaterra, na Europa. Acompanhando suas vidas, o autor, né, o Toral, ele constrói um grande panorama, né, uma ideia geral sobre a época, no caso, e o contexto da Guerra do Paraguai. Então tem todo um contexto social e também histórico sobre a guerra. Toral mostra de que maneira a guerra interferiu diretamente na vida dessas pessoas, desses personagens, que de uma certa forma retrata, né, a vida das pessoas na época.
na carreira, né, dessas pessoas profissional, nos negócios dessas pessoas, né, desses personagens, nas relações familiares, nos casos de amor, né, lógico, por ser um romance, tem que ter casos de amor, nas convicções políticas e ideológicas, né? A ideologia está muito ligada à política, né? Que é o capitalismo, o socialismo, o comunismo, né? E as ideias, né, políticas, né, a busca daquilo que cada país deseja, né? Seguindo o fio de um enredo fictício, né, criado, inventado, né, pelo autor, ele acompanha o cotidiano dos exércitos no teatro de operações, quer dizer, no contexto da guerra, mostrando o pequeno comércio, tá? Tem um pequeno comércio que se forma no rastro do deslocamento das tropas, quer dizer, durante o deslocamento das tropas brasileiras até o Paraguai. As trocas entre os soldados, né? As pequenas ambições, quer dizer, os seus sonhos, os preconceitos de lado a lado que existiam entre eles, a ausência de glamour, quer dizer, a ausência realmente de conforto, e a ausência também dos privilégios, quer dizer, uma pobreza muito grande. As demonstrações de bravura, quer dizer, de coragem e também de covardia, quando você foge do que você precisava enfrentar. Então, quer dizer, uma história inventada, tá? Mas que tem um pezinho na realidade. Né? Qual a realidade? A Guerra do Paraguai e o que os soldados e a população civil em geral sofreu com esse conflito. Então, nós temos aqui, né, uma parte do livro, né, no interior do livro. Você pode ver que os quadrinhos são alguns do mesmo tamanho, outros um pouco maiores. Mostra um primeiro plano aqui, um segundo plano, ó, mostra um fundo. Quer dizer, há uma dinâmica de imagens, né? A poética dele realmente é meio geométrica, né? Também com os personagens coloridos. Não tem uma clareza, né? Não tem uma clareza, uma realidade muito perfeita, não. No entanto, tem uma beleza estética interessante. E aqui as vinhetas, né? Onde o narrador conta a história, os balõezinhos aqui dos diálogos entre os personagens. Então, evidentemente que essa história é destinada ao público juvenil, né? Jovem, e chama Adeus Chamigo brasileiro, originalmente integrou a tese de doutoramento que o autor apresentou em 1998 ao Departamento de História da USP, tendo como tema a produção de imagens em torno da Guerra do Paraguai. Esta edição vem acompanhada de uma cronologia da guerra e um texto sobre as origens e o desenrolar do conflito. Então, é uma história em quadrinhos que tem um teor histórico muito importante, que conta realmente a realidade de como que aconteceu, tá, a guerra. Então, tem uma questão histórica muito envolvida, claro, ele era historiador, a tese de doutorado dele era sobre história, então tinha que ter esse contexto histórico na sua tese, que foi apresentada, evidentemente, ali aos notáveis, para que ele pudesse concluir o seu curso de doutorado na USP. Só depois é que esse livro, que era, na verdade, uma tese de doutorado, ele foi publicado e o público juvenil, em geral, se familiarizou com a história e abraçou a história, realmente virou um grande sucesso, um best-seller entre os jovens no Brasil e no exterior. Aqui mais, né? Mais um contexto aí da história, né? Mostra bem aqui, ó, parece que uma bomba explodiu aqui, né? O conflito armado, né? Toda aquela questão da amizade entre os soldados, isso é muito interessante. Justamente, chamigo tem muito a ver com isso, com essa questão de amizade, né? Adeus chamigo brasileiro. Então, o que significa chamigo? Chamigo significa amigo íntimo, amigo próximo, muito querido. Então, essa palavra chamigo, ela é falada no Paraguai e na Argentina, sendo o resultado de juntar as palavras che e amigo. Por isso que fica chamigo. É a palavra che e amigo. No caso, che, em Guarani, que é uma língua tupi-guarani brasileira, significa meu amigo. Tá? Então, é meu amigo, amigo. Sendo considerada uma palavra jopara. O que é uma palavra jopara? É uma palavra que combina a língua espanhola com a língua guarani, né? Que se desenvolveu durante a colonização espanhola no Paraguai. Então, lá no Paraguai, eles falam
chamigo, quando um amigo é muito íntimo, um amigo muito querido. Então, é uma união da língua espanhola, lógico, os espanhóis que colonizaram o Paraguai, juntamente com a língua guarani. Então, quer dizer, todas as palavras que têm essa união do espanhol com o guarani é chamado de jopara. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho a Guerra do Paraguai. Quer dizer, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Olha que interessante. Travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Foi o maior conflito armado da América do Sul, tá? E teve o Brasil, o Uruguai, a Argentina e também a Inglaterra, que por questões comerciais se envolveu aí na guerra. Então, basicamente, foi uma guerra entre o Paraguai contra esses três países, Argentina, Uruguai e Brasil. Quer dizer, não tinha como o Paraguai vencer. O Paraguai foi praticamente dizimado, né? Perdeu e perdeu feio, claro. Então, quer dizer, foi realmente um massacre. E também é chamada no Brasil é chamado de Guerra do Paraguai, porém, é chamado de Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai, e de Guerra Grande no Paraguai. Em 1864, o Brasil estava envolvido num conflito armado no Uruguai, quer dizer, antes da Guerra do Paraguai, que pôs fim à Guerra do Uruguai ao depor o governo interino, quer dizer, provisório, uruguaio, de Atanásio Aguirre, quer dizer, esse governador interino do Uruguai estava preso no Brasil. E, evidentemente, a guerra acabou quando esse governador voltou para o Uruguai. Porém, o ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai. Quer dizer, ele não gostou da invasão do Brasil no Uruguai. O ditador, quer dizer, um cara que governava por muito tempo, porque contrariava seus interesses, no caso, interesses ideológicos e econômicos. Então foi uma covardia, porque olha só, o Brasil aqui, né, se juntou com o Uruguai, se juntou com a Argentina contra o Paraguai. Por quê? Porque o Paraguai não tem acesso ao mar, tá vendo? Já o Brasil tem uma costa muito grande, o Uruguai tem um pequeno acesso, a Argentina tem. Porém, o Paraguai não tinha acesso ao mar. O Paraguai queria envolver aqui, queria entrar nessa parte aqui, ó, de uma forma armada, né? O Paraguai tinha, sim, um grande exército, então eles queriam dominar essa região do sul do Brasil, também dominar o Uruguai e uma parte da Argentina para ter acesso ao mar. Foi um dos motivos da guerra. Então, o conflito, quer dizer, a Guerra do Paraguai iniciou-se com um aprisionamento no porto de Assunção, que é a capital do Paraguai, em 11 de novembro de 1864, do barco a vapor brasileiro chamado Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província de Mato Grosso. Então, veja bem, o Brasil não tinha Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olha só o mapa do Brasil, né? O Brasil era dividido em províncias. Então, aqui tinha, o Mato Grosso era uma coisa só. Era uma província de Mato Grosso. E tinha, evidentemente, um presidente aqui dessa província, chamado Frederico Carneiro, né, de Campos, que foi preso em Assunção, aqui pertinho, que é a capital do Paraguai. Ele foi preso porque esse presidente dessa província brasileira, foi até Assunção. Ele estava num barco a vapor brasileiro, chamado Marquês de Olinda, aqui no Paraguai, e ele foi preso e morreu na prisão. Quer dizer, então isso foi o estopim da guerra também do Paraguai. Porém, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, somente no dia 11 de outubro de 1977, olha só, 2 meses depois do meu nascimento, eu nasci em 29 de agosto de 77, finalmente houve o desmembramento do Mato Grosso, né, que ficou com a capital Cuiabá, que o presidente Ernesto Geisel, na época, elevou à categoria de Estado em 1º de janeiro de 1979, com a capital Campo Grande. Então, ficou Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a capital, e Mato Grosso, a capital, Cuiabá. Isso, efetivamente, em 1979. Porém, antes da intervenção brasileira no Uruguai, antes, né, daquela intervenção que veio antes da Guerra do Paraguai, o Paraguai já tinha produzido material bélico, né, armamento, armas pesadas, muito modernas, em preparação
para um futuro conflito com a Argentina. Então, o ditador paraguaio já estava pensando num possível conflito com a Argentina, com o sonho de formar o Grande Paraguai, que era aquela pegar lá, invadir, né, a Argentina, o Uruguai, uma parte do Brasil, que abrangeria as regiões argentinas, Uruguai e o Rio Grande do Sul, que é aquela parte do Brasil que eu falei. E também, evidentemente, invadiu uma parte do Mato Grosso e, somando com o próprio Paraguai, ficaria aí o Grande Paraguai, né? Então, ele organizou um exército de 80 mil homens. Na época era muita coisa. Reaparelhou a marinha, né, fortificou a marinha e criou indústrias bélicas para a construção de armas. O Brasil, Argentina e Uruguai, aliados, né, se juntou, derrotaram o Paraguai, dizimou o país, após mais de 5 anos de lutas, durante os quais o Brasil enviou em torno de 150 mil homens, quer dizer, muito mais daqueles 80 que o Paraguai tinha. Cerca de 50 mil morreram. As mortes podem ter alcançado até 60 mil pessoas, se forem incluídos, no caso, civis, quer dizer, as pessoas comuns que não faziam parte dos militares. Já as perdas humanas sofridas pelo Paraguai são calculadas em até 300 mil pessoas, quer dizer, morreram até 60 mil brasileiros, argentinos e uruguaios, e até 300 mil pessoas do Paraguai, entre civis, pessoas comuns, e militares, além de perda de praticamente 40% do território para o Brasil e Argentina, e manteve-se sob a hegemonia brasileira, quer dizer, além de perder a guerra, o Paraguai ainda perdeu uma parte do seu território, né, das suas terras, para o Brasil e a Argentina. Mais uma vez aqui o mapa mostra o Brasil, no caso é amarelo, aqui o Paraguai, né, a Argentina aqui e o Uruguai. Então, e aqui o Rio Grande do Sul. Então, o Paraguai, né, se sentiu, né, queria invadir aqui essa parte toda aqui, dominar essa parte toda, mas, infelizmente, não foi possível. Antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul, né? Era um grande país. Além disso, era um país independente das nações europeias, quer dizer, não tinha vínculo nenhum com os seus colonizadores. Então, para a Inglaterra, um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, que eram totalmente dependentes do Império Inglês. Então, quer dizer, a Inglaterra tinha ainda o interesse de manter a hegemonia entre os países americanos, latino-americanos, né? E já que o Paraguai teve essa postura de deixar os europeus de lado, os ingleses também fizeram parte da guerra. Então, foi por isso que os ingleses ficaram ao lado dos países da Tríplice Aliança, Argentina, Uruguai e Brasil, emprestando, no caso, dinheiro e oferecendo apoio até militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer, eliminar um exemplo de sucesso e independência na América Latina, que era, no caso, o Paraguai. Então, aqui nós vemos um quadro, né, que é muito famoso, que mostra, de uma forma, lógico, idealizada e bem romântica, né, a Guerra do Paraguai, um conflito armado. Nesse caso aqui, chama Batalha do Havaí, esse óleo sobre tela, né? Uma pintura a óleo, né? Realizado pelo Pedro Américo, o meu xará, Américo, eu chamo José Américo, então, Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Então, Pedro Américo, ele nasceu em Areia, no Pernambuco, uma cidadezinha chamada Areia, em Pernambuco, em 29 de abril de 1843, e morreu na cidade de Florença, na Itália, em 7 de outubro de 1905. Esta obra, essa pintura, né, foi pintada em Florença, justamente na cidade em que ele faleceu, quando Américo tinha cerca de 29 anos de idade, e retrata a Guerra do Paraguai. O que é curioso? É curioso dizer que a obra Batalha do Havaí, o nome dessa obra, é uma das maiores pinturas de cavalete do mundo, com 600 centímetros e 1.100 centímetros. Quer dizer, 6 metros por 11 metros. Aqui, ó, tem 11 metros,
Quer dizer, são 11 passos, vamos dizer assim, e 6 metros de altura, 6 passos, né, para cima. Então, evidentemente, é um quadro, é um dos maiores quadros de cavalete do mundo. Então, Batalha do Avaí, porque Avaí é justamente ali um rio, né, um rio que tem ali no Paraguai, onde aconteceu, nas margens do rio Avaí ali, é que aconteceu a Guerra do Paraguai, né? O maior conflito armado aconteceu às margens do rio Avaí, por isso que chama Batalha do Avaí. Ó, só para você ter uma ideia, o tamanho do quadro, ó, tem uma pessoa aqui, né, observando o quadro, e olha só, olha o tamanho do quadro, pega a parede inteira, né? Deve demorar aí horas para você visualizar todo o conflito pintado aqui nesse quadro. E esse quadro, Batalha do Avaí, está aqui, ó, nesse museu aqui no Rio de Janeiro, né, que é o Museu Nacional de Belas Artes, o MNBA. MNBA é um museu de arte localizado no Rio de Janeiro, concentrando o maior acervo de obras de arte do século XIX, que vai de 1801 até 1900, sendo um dos mais importantes museus do gênero no país. Então, evidentemente, né, o livro ele conta a história, né, de 4 personagens, né, como eu já disse, que participaram da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, que aconteceu entre 1864 e 1870, quer dizer, 6 anos de guerra, nas fronteiras entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Então, conhecer melhor esse conflito, que é o que nós fizemos, é fundamental para entender os países que formaram hoje o Mercosul. O autor aborda o conflito com belas imagens a partir da perspectiva do cotidiano das tropas. O que você sabe sobre a Guerra do Paraguai? Então, essa pergunta deixada pelos autores, a gente já respondeu, né? Vocês já entenderam um pouquinho sobre o conflito da Guerra do Paraguai. Agora, ali disse que os países envolvidos na Guerra do Paraguai são países que pertencem ao Mercosul. E você sabe o que é o Mercosul? Bom, o Mercosul, que é também chamado de Mercado Comum do Sul, né, é uma organização intergovernamental, quer dizer, que envolve vários governos, fundada a partir do Tratado de Assunção, quer dizer, um tratado justamente na cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, em 1991. O que esse Tratado de Assunção estabelece? Ele estabelece uma integração inicialmente econômica entre os países que fazem parte do Mercosul, na qual há livre comércio. O que é livre comércio? Não há cobrança de impostos entre os produtos. Tá? Então, quer dizer, o bloco era composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mais tarde, a ele aderiu a Venezuela. A Venezuela também começou a fazer parte do Mercosul, que no momento se encontra suspensa, justamente por problemas políticos e econômicos que o país passa. O bloco se encontra em fase de expansão, quer dizer, de crescimento, uma vez que a Bolívia, que não faz parte do Mercosul, está querendo aderir, né, fazer parte do Mercosul como membro pleno, quer dizer, para sempre, né, um membro importante do Mercosul, necessitando das aprovações legislativas no Brasil, quer dizer, necessitando da aprovação dos deputados, senadores, né, nas câmaras do Brasil. Qual que é a principal, então, vantagem dos países associados ao Mercosul? É a diminuição ou mesmo a eliminação de barreiras tarifárias sobre o comércio de bens. Todos os produtos que são comercializados entre esses países que fazem parte do Mercosul, muitas vezes têm os impostos zerados, não é cobrado impostos de importação e exportação, e muitas vezes esses impostos também são diminuídos. No caso aqui, a Venezuela, que está suspensa, faz parte do Mercosul, tá? Mas ela está suspensa por questões econômicas e políticas, está passando um problema muito grave a Venezuela. A Bolívia é o contrário da Venezuela. A Bolívia está em crescimento, né, econômico e político e quer fazer parte do Mercosul. Então está havendo ainda a possibilidade, existe sim a possibilidade da Bolívia, pois ela é sim um candidato muito importante à adesão do Mercosul. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.
Tchau.